Almeida. Quantos voos você tem em 13 anos, Romulo? Dá pra calcular não, galera. Eu voava todo dia, às vezes 3 vezes por dia, no longo de 13 anos. Acho que nem a calculadora vai fazer esse cálculo aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Garagem do ET. 10 meses sem voar. Eu volto com a B ou com uma B-Hot? Lembrando que sou adrenado. Então, se tu é adrenado, não deveria nem ter pego a B-Hot. A gente só deve evoluir de acordo com que a gente estiver confortável naqueles níveis. Tá aí a dica do mestre. Vamos agora à pergunta do Marlon Marcolino. Dicas para eu começar um canal no YouTube. Então, para começar um canal, a primeira coisa que tem que ter é frequência nas postagens. Pode postar qualquer bosta que vai ter público para isso. Faz sentido, porque se tu vê alguns canais aí que são grandes e que não tem um conteúdo tão bacana, realmente o que leva a crer que uma frequência de postagens, o crescimento é gradativo. Agora a pergunta aqui do Gladstone. Se eu tiver medo de nuvem, eu posso voar? É igual quem tem medo de barata. Se tu vê a barata lá, é só não chegar perto. É igual com a nuvem, não chega perto. Show de bola. Agora a próxima pergunta do Dionata Chaves. Pretende entrar para a modalidade acrobacia? Pretendo sim, só que a modalidade acrobacia exige um investimento em SIG e tal. Eu não disponho desse capital agora, mas futuramente penso sim. Realmente exige um capitalzinho. Então tem que se estruturar para isso, porque também para fazer meia boca, às vezes é melhor nem fazer. Então vamos agora à pergunta do Peribéculo. Lá de cima a Terra é plana? Não, a Terra não é plana nem lá de cima nem aqui de baixo. Os terraplanistas dizem isso porque eles têm a visão muito pequena. Igual um capacete desse. De longe é redondo, só que quando chega perto... É isso aí, galera. Agora vamos à pergunta... agora é a pergunta do nosso mestre, Power Nick. Power Nick mandou: é difícil pousar em cima de um prédio? É muito difícil, eu nunca mais faço isso na minha vida. Feito único no Brasil e no mundo. Foi pica. Não é pra qualquer um não, galera. Pousar em cima de um prédio aí, tem que estar com o coração em dia, tem que estar com a mão afiada, senão já era. Próxima pergunta agora, Luciano Bertini. Seu irmão gêmeo também voa? Cara, eu vou meia boca. Ele é meu irmão gêmeo? Eu não sei, eu vou bem. Sacanagem, voamos iguais, é isso aí. Próxima pergunta agora, Aerosmar. Conheceu algum piloto que aprendeu sozinho e hoje voa muito? Cara, aprender sozinho e voar muito você pode. Talvez você aprender sozinho porque não tem grana. Se não tem grana, não tem equipamento de ponta. Se não tem equipamento de ponta, talvez não vá tão longe. Só isso. Mas pilotar bem, pilota. Isso aí, galera. Realmente o cara aprendeu sozinho porque não tem como investir. Então, se ele não tem como investir, o lance de voar muito depende do que é o seu aspecto de voar muito. Se é voar muita distância, talvez ele não consiga, porque ele não deve ter equipamento de ponta. Entendeu? Mas ter aptidão e aperfeiçoar suas habilidades é para quem aprendeu sozinho com o instrutor, porque a escola, o curso vai te ensinar o básico. É como se fosse uma autoescola. Ele vai te mostrar o caminho das pedras e depois você vai se tornar um bom ou um mau piloto. Ou um bom ou um mau motorista. E é assim que funciona. Agora a próxima pergunta. Próxima e última pergunta, galera. A mochila é a própria Select? Se aquilo que a gente carrega, aquele mochilão, se aquilo é a própria Select? Fala aí, Rom. Então, algumas sim, algumas não. Eu vou mostrar para vocês aqui uma Select reversível. Essa aqui é a própria mochila, ela é a própria Select. Eu abro aqui, viro aqui, damos aqui e ela se transforma na Select. Mas essa aqui não é indicada para iniciantes por não ter acolchoamento, galera. Mas geralmente são itens separados, mochila e Select. É isso aí, só que essas Selects assim, reversíveis,
ela não tem proteção de nada. Se você faz um pouso mal sucedido ou sofre uma queda e se choca com qualquer coisa, você não tem aquele músculo, que é como se fosse acolchoamento, não tem o airbag, ela é muito desprotegida de tudo. Então, para iniciante não é uma selete indicada, porque pode vir a se machucar de bobeira por não ter um acolchoamento a mais ou uma proteção a mais, galera. Então, não é bacana a selete reversível para quem não tem experiência, entendeu? Quem está iniciando, o ideal, quanto mais acolchoamento, mais proteção tiver, melhor. Assim como capacete também, galera. Muita gente às vezes quer comprar um capacete bonitinho, igual eu. Eu sempre optei por um capacete mais bonitinho do que seguro. Mas se um dia desse problema comigo, eu estava enrolado. Assim como um amigo que se acidentou lá na cidade de Pau Grande, ele estava com um capacetezinho aberto, quebrou os dentes, quebrou tudo. Aí ele falou, Romulo, não vou mais com esse capacete não, olha só a minha cara. Ele mesmo, a primeira coisa que ele fez foi comprar um fechado. Então tem coisa que a gente só aprende quando acontece com a gente, tá? Então o capacete, galera, é fundamental tanto para proteger a fonte. Então não vem com essa estéticazinha se baseando no meu capacete, não. Opa, no capacete foi mal. Eu confundo às vezes. No capacete do Rômulo, porque o capacete dele não é nada seguro e eu nem aconselho ninguém a usar um capacete igual o dele, tá? O dele só é bonitinho, porque não protege de nada. Então tá começando, compra aqueles capacetes que envolve aqui a fonte, também envolve tudo, porque quando precisar você tá protegido, irmão. Então essa é a dica do irmão gêmeo do Rômulo. É isso aí. Ah, e eu fiquei sabendo também que o Rômulo tá fazendo uma vaquinha online aí pra galera ajudar ele a comprar um parapente melhorzinho, para comprar um parapente, porque o dele, ó, morreu. O Torquezinho, protagonista da maioria dos vídeos aí, não está mais apto para o voo, não dá para voar com segurança. Tá aí uma das importâncias de fazer a inspeção do equipamento de vocês para mandar para revisão, porque o Torque ele estava voando normalmente, galera. Chegava no pouso, dava cor em vela, fazia manobra, fazia tudo, só que na revisão ele foi condenado, galera. Então, nem sempre aquilo que a gente está vendo é realmente o que ele é, porque o meu estava com porosidade zero. Aliás, o parapente do Rômulo estava com porosidade de zero, tá? Então ele estava voando, mas podia estar perto de estolar, ou perto de dar qualquer tipo de problema. Foi condenado, não vou mais voar com ele, não vai mais voar com ele. E o Rômulo está fazendo aí uma vaquinha online. Para quem quiser contribuir com a vaquinha, como é que faz, Rômulo? Entra aí, ó, na descrição do vídeo vai estar o link da vaquinha online do vídeo aí, galera. Então dá uma moral na vaquinha do cara, porque tem muita gente ajudando, já está quase alcançando a meta. Como é que tá isso aí, Rômulo? Então, ainda falta bastante, o pessoal até agora só ajudou com R$850, não dá nem para comprar outro Torque. Entendi. Então, galera, cara, falar que o Rômulo depende dessa vaquinha para comprar um parapente, não é o caso. Mas eu acho que pelo trabalho que ele faz para vocês aí, pelo benefício que vocês têm com os vídeos, acho que o mínimo que a galera podia fazer realmente é ajudar. O mínimo da vaquinha aí é 25 pratas. Se cada um ajudar com 25 pratas, pum, ele bate a meta e pega esse outro equipamento rapidinho. Vou até perguntar para ele, Rômulo, você depende especificamente de todo o dinheiro da vaquinha para adquirir outro equipamento? Não, eu vou comprar um equipamento independente de ajuda ou não. Mas como eu uso o equipamento para produzir conteúdo, eu acho nada mais justo que a galera me dar essa força. É isso aí, jogando limpo, galera, é isso aí. Cara, a ideia é ajudar, brother. Quantas pessoas o Rômulo já não ajudou aí, ajudando a galera com algumas dicas, as crianças de final do ano, quem precisa, ele sempre tenta ajudar. Então, no momento desse, a galera poder ajudar ele, eu acho que é o mínimo que a galera poderia fazer em retribuição ao que ele faz de graça para vocês, tá? Porque, como ele já disse aí, ele não ganha nada pelo YouTube, o YouTube dá nem R$10 por vídeo, entendeu? O que ele gasta fazendo os vídeos é muito mais do que R$10, então o retorno que ele tem é muito pequeno, e eu acho que a galera deveria ser sim um pouco mais grata a esse canal do Rômulo PQD, que vem crescendo aí, tá alavancando. Então ele tá pedindo essa ajuda aí, simbólica, galera, porque pô, é uma ajuda simbólica, entendeu? E quem puder contribuir aí, de bom coração, vai ser muito bem-vindo. E é isso aí, queria agradecer a presença aqui do
ilustre Rômulo PQD. Eu que agradeço a sua audiência. Muito obrigado a todos. Nada, sempre que não deixa eu falar, precisar, pode vir aí no nosso programa. Galera, vou ficando por aqui. Quem não segue o cara ainda lá nas redes sociais, o Instagram dele é Paraquedista Rômulo, tudo junto. O Facebook, pode seguir, ele não consegue mais aceitar porque está lotado, mas é Rômulo Rocha. E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, apertou inscreva-se, está inscrito e toca no sininho, que sempre que a gente postar um vídeo novo, ou o Rômulo postar um vídeo novo, vai aparecer para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.